Pois é, meus amigos, sábado à tarde e estamos aqui na zona de Lourdelo, que eu nem sei bem onde é que eu estou, ok, que é para estas zonas aqui, e estamos a 5 minutos do evento da Touratech. Eu sinceramente nunca lá fui, ok, eles estão a fazer um evento, sei que a motofundadora está lá, eles perguntaram-me se eu quisesse passar lá para ver a cena e tal. Vamos lá, vamos ver o que é que aquilo é. O que é que aquilo tem? Aquilo está um evento, acho que eles convidaram algumas pessoas e mais não sei o quê. Portanto, vamos lá espreitar. E de resto, o que é que eu quero? Quero-vos dar primeiro feedback aqui do meu Scorpion R1. Amigos, vocês até ficam tolos do lindo que isto é. Pelo menos eu fico tolo do lindo que isto é. Ainda por cima com esta viseirinha escura. Até dá vontade de dar aquele beijinho de coisa linda. Primeiras sensações, muito bem sonorizado, bem levezinho. Isto não é versão carbono, mesmo assim é bem levezinho, ok? E muito, muito confortável. Bem, vamos lá então ver se damos com aquilo. Ok, evento Touratech. Ora bem, deixa-me ver se está preso. Levantar a viseira, está sim senhora, vamos lá. Porque depois, mas não vamos estar lá muito tempo, aviso-vos já. Hoje é sábado à tarde, para já não chove. Eu, como é óbvio, quero aproveitar para dar uma voltinha. Pois não. Eu não tenho tempo para estar em eventos. O meu tempo de sábado à tarde é para andar de moto. Vamos lá. Portanto, estamos então 5 minutos. E vamos ver se estamos com aquilo. E ver exatamente o que aquilo é. Lá está, o que o Eduardo, da motofundador, me disse é que aquilo vai estar lá, tipo, várias marcas e várias motas em exposição e mais não sei o quê. E vai haver aí umas conversas, tipo, malta tipo a dar uns falta-me o termo certo, umas apresentações tipo em cenas de viagens e tal. Mais ou menos, não sei quem vai, não sei exatamente o que é que aquilo vai ser. Vamos lá, vamos espreitar, daqui a meia horinha ou 40 minutos vamos embora que faz-se tarde e queremos fazer uns quilómetros. E com caralho, o que é isto? Que é ganda filme. Isto pode-se entrar aqui da moto ou como é que isto funciona? Bem, nem sei bem. Será que se pode deixar as motos aqui? Como é? Onde é que se mete as motas? Qualquer lado ou... Pode ficar aqui? Aonde? Para o placar da Aventura ali. Ok, está bem, está bem. Tentar filmar aqui as árvores. Claro, para cumprimentar aqui, que eu sei que vocês são seguidores. É engraçado ouvir a voz pessoal. Vão testar árvores? Vamos, uma experiência diferente. Não, são top, são top. Antes de mais, parabéns pelo canal. Obrigadão, estás à vontade, Agora, vieste passear um bocadinho. Foi, ensina a tirar fotos. Andei indeciso entre o LS2, este e o Nex, o XV3. O Nex não gostei da construção, é muito desconfortável. Pode-se entrar, não pode? Sim. Posso fazer o registro? Para quê? Então assim vai ter direito a um café e a uma água. Mas eu não bebo café. E água? Mas bebe água, toda a gente bebe. Olha, Mas por indicação docinho, médica. docinho ou qualquer coisa tem. Hã? É ou não é? Digam o seu nome, por favor. André Maia.
Olha, uma água, se faz favor. Fresco ou natural? Pode ser fresco. A não ser que esteja muito gelada. Não, não está. Não? Então está-se bem. É isso, olha, muito obrigado. Amigos, já agora, se quiserem alugar umas monkey bikes cor-de-rosas para dar umas voltas, tem aí o Pink My Bike. Portanto, malta muito top, estive a falar com eles, gajos impecáveis, pá, se quiserem, força aí. Pois é, amigos, é assim, já saímos do evento da Touratech, ok? Já vamos falar um bocadinho sobre o evento. Agora, a única coisa que eu quero fazer é agradecer a simpatia de todos os colegas que me reconheceram e me vieram cumprimentar, e alguns, quando quiseram tirar uma fotocita comigo, não é? E, ou seja, é sempre simpático, é sempre bom falar com a malta pessoalmente, não é? Pessoal que me segue, que às vezes comenta os meus vídeos, e é sempre bom conhecer alguns deles pessoalmente. Okay? E sinto-me sempre muito bem recebido, não é? Pelas pessoas que me reconhecem. Pronto, e é isso. Agora, vamos lá, vamos seguir então aqui para um resumozinho rápido e a minha opinião acerca do evento. Vamos lá. Neste momento estamos em Castelo de Paiva, vamos seguir para Arouca. Okay? Estamos a tentar fazer só aqui algum... um mini passeio, já que é sábado à tarde. Nem sequer está chuva, eu pensei que ia chover, está sempre a ameaçar chuva, mas na realidade ainda não choveu. E estão 20 graus e eu estou com equipamento de inverno para chuva mesmo, ou seja, estou aqui com calor, vou aqui com o blusão meio aberto, literalmente. Portanto, é por aqui. E então, meus amigos, vamos falar então aqui um bocadinho de evento da Touratech. Primeiro, não estava assim muita gente, mas ainda estava alguma gente. Em que é que consiste? Consiste então numa loja que tem bastante equipamento muito ligado à aventura, para motas de aventura, estão a perceber? A loja é impecável, tudo com muito bom aspecto, ok? E cá fora o que estavam era uma série de stands. Estava lá, assim, de ver se não me esqueço de ninguém. Eu vi lá a Motobox, ou barra Norbox, não é? Que estava lá com a Suzuki, com a Honda, portanto estava lá a Motobox e a Norbox, apesar de ser do mesmo dono, não é? Estavam lá eles, estava a Motofundador, o meu caríssimo amigo Eduardo, da Motofundador, estava a Ducati Norte, estava a Harley Porto e não me lembro de mais nenhum. Portanto, posso-me estar a esquecer de alguém, mas paciência, também não há problema nenhum se me esquecer, azar, ok? E estavam lá muitas motas para test drive. Estava também a Mototrofa com estava lá com BMWs, ok? Estavam lá BMWs. Até que abri a viseira que o senhor quer que eu dê gás, pá. Ele não está contente de ver alguém andar devagar. E então, bem, deixa-me fechar novamente, que foi só para entrar ar. E estavam lá, e o que acontecia era as pessoas então iam a cada um dos standzitos, não é? E inscreviam-se para test drives. E eles juntavam ali meia dúzia de pessoas e ia tipo um guia, não é? Lá está, e estamos a falar de cada stand. Imaginem, eu vi ali um grupo de motas da Ducati, muitas Desert X, não é? E um colega à frente, que devia ser tipo o guia, com uma Ducati a multistrada, não é? A levar a malta, não é? Lá está, serve de guia, serve para manter o ritmo, não é? Lento, sabem como é que é, não é? Estavam também lá está, uns caríssimos colegas subscritores, que é um casal muito simpático, eu gostei mesmo muito de falar com eles, e aqui um grande abraço para o casal amigo. Eu não vou aqui mencionar nomes por questões de privacidade, mas gostei muito de falar com eles. Foram, por exemplo, testar o Marley também. Agora, meus amigos, eu já referi isto no passado, e primeiro, porque é que eu não testei nenhuma moto? Até tinha lá motas fixas, até gostava de ter testado, por exemplo, a GS 1300, a Harley estavam lá, a Desert X não, que é muito alta para mim,
não é? Mas tinha assim umas motas que eu até tinha curiosidade. Agora, porque é que eu não testei e até tinha equipamento de motovlog para poder fazer vídeo, ok, comigo? Não testei, porque primeiro, pá, não me apeteceu estar a preencher papeladas e estar à espera do momento em que iam arrancar para, não é, se fazer a voltinha. E depois eu também não gosto deste tipo de test drives em que estão e está alguém a marcar o passe. Pá, vocês sabem que eu sou um gajo ajuizado e não ando feito estúpido. Pá, mas também gosto de poder, não é, quando testo uma moto, a poder experimentar um bocado, não é, a forma como ela curva, um bocado a aceleração. É impossível fazer isso num test drive destes organizados e ainda por cima ali no meio da cidade, não é, que estávamos no meio da cidade mesmo, portanto, não me puxou. E só a trabalheira estar a preencher papelada, não é, para dar ali uma volta de 5 minutos, não é, no fundo no meio do trânsito, não me puxou, para ser muito honesto. E agora vamos lá falar novamente o que é que eu estou sempre a avisar e o que é que aconteceu. Portanto, esse casal que me contou que aconteceu com eles, não foi com eles felizmente, mas eles estavam numa moto atrás, aconteceu-lhes com um senhor que ia numa moto à frente. Um senhor ia numa Africa Twin, novinha em folha, ok? E o que é que lhe aconteceu? Ele ia na vida dele a fazer o test drive, não é? E caiu com a moto, não é? Porque pode acontecer, como é óbvio, pode acontecer, não há cá, não nos vamos iludir, é muito fácil, não é? A pessoa deixar cair uma moto quando está a fazer um test drive. Pelo visto o senhor era grande que se fartava, acho que tinha tipo 2 metros, não é? Ou seja, ele teve confiança para pegar na moto, mas teve o azar, não se sabe exatamente o que é que aconteceu, mas o senhor deixou cair a moto, não é? Acho que saiu de lá, não se aleijou, acho que queriam chamar a ambulância, nem foi necessário, mas não é? Acho que fizeram logo assim umas contas de merceeiro e disseram logo ao senhor que devia estar ali, 2.000 e tais, eu não lembro do valor exato, mas vamos apontar para mais ou menos 2.500 euros de despesa do arranjo de uma mini queda. Pois é, meus amigos. E o que é que eu vos estou sempre a dizer e estou sempre a avisar? Muito cuidado com os test drives. Eu estou-vos sempre a dizer isso e depois há pessoas que reagem a mal, outros colegas vloggers, não é, que também levam isso um bocado a mal. Meus amigos, vocês a partir do momento que se metem num test drive, eu já vos disse 1 milhão de vezes, vocês assinam um papel, não é, um contrato de responsabilidade. Se quem tem o azar, que pode acontecer, por muito experiente que a pessoa seja, pode acontecer. É um escorregado um pé, a pessoa não estar habituada à moto, o simples facto de irem arrancar, imaginem num cruzamento em que tem uma inclinaçãozita, vocês arrancar numa moto que não estão habituados, a moto vai-vos abaixo, cai. Também a boa noite, imaginem deixar cair uma Harley, ok? As peças das Harleys custam uma fortuna, vocês não têm bem noção. Imaginem deixar cair, lá está, uma GS 1300, não é? Estamos a falar de uma Africa Twin, não é? Em que claramente as peças são muito mais baratas e não se iludam, é muito mais barato deixar cair uma Honda do que deixar cair uma Harley ou uma BMW, ok? E vejam lá, uma brincadeira, o senhor veio aí numa brincadeira fazer um testezinho e agora vai receber em casa, não é, uma despesa para pagar de 2.500 euros, que já é o suficiente para comprar uma motinha. Se ele quisesse uma motinha pequenina, uma 125, aí uma scooterzita para se deslocar, já lhe pagava a moto. Estão a perceber, não é? E agora vou-vos contar uma situação também que se passou com o test drive. Eu não vou falar em nomes, não vou falar na marca da moto, não vou falar de nada porque essa pessoa pediu-me sigilo. Portanto, só vos vou explicar o que é que aconteceu, que foi exatamente o cenário deste género. Não é? Um senhor, não interessa quem, onde, quando, não interessa, foi testar uma moto, não interessa a marca, estamos a falar de uma moto com carnagem, não é, a rondar os 9.000 euros, portanto não estamos a falar de uma moto muito cara, uma moto tem uma carnagem e a pessoa foi testar essa moto. Quando vai a pegar na moto, o descanso, daquilo que estava numa zona ligeiramente inclinada, estão a ver aquelas cenas que acontecem, a moto tombou para o lado. Não estamos a falar de uma queda em andamento, não é, de um acidente, estamos a falar de uma moto que tombou para o lado. Okay? Raspou a carnagem, como é óbvio, uma moto tem carnagem, a moto tomba, risca a carnagem. Só vos digo uma coisa, o stand imediatamente puxou, não é, a folhinha, 1.500 euros. Não estamos a falar de uma carnagem partida,
Não estamos a falar de uma moto com danos graves, estamos a falar de uma carnagem lateral riscada, mais nada. 1500 euros. É só isso que eu vos tenho para dizer, ok? Portanto, amigos, eu já vos disse 1 milhão de vezes, que eu já vos expliquei porque é que eu não testei, por exemplo, uma GS 1300. Okay? Imaginem, eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Se a Mototrofa ou Antero me disser assim: André, tens aqui uma GS 1300 para testar, podes andar com ela um dia ou uma tarde, não é, seja o que for, ok? Não tem problema nenhum, tu andas com a moto, nós sabemos que és um gajo responsável, não é? Eu não quero cair, eu não me quero aleijar, eu não quero deixar cair a moto, ok? Eles dizem-me assim: nós sabemos que és uma pessoa responsável, qualquer azar que aconteça com a moto, nós somos os responsáveis, ok? Se por acaso escorregar um pé, a moto cairá de ir ao chão, partir qualquer coisa, nós somos os responsáveis, não és tu, ok? Eu vou imediatamente testar a moto, sem problema nenhum. Ok? Vou imediatamente, porque eu tenho super curiosidade em testar aquela moto. Ok? Mas é nessas condições. Ok? Olha, Harley. É? Eu acho as Harleys lindíssimas. Eu já vos disse isso no passado. Eu adoro as Harleys. Não tenho nada contra as Harleys. Epá, eles que digam assim: olha, André, queres vir testar uma Harley? Mesma coisa. Toma lá a moto, dá uma voltinha com ela, faz o vídeo. Ok? Qualquer azar, a moto se cair, se acontecer qualquer coisa, não é? Nós somos os responsáveis. Porquê? Porque eu vou estar-lhes a fazer publicidade, ok? Eu vou estar a promover o stand, a marca, a moto, ok? Eu não vou estar a assinar um termo de responsabilidade em que, se a moto vai ao chão, eu vou entrar em despesas de... Imagina, numa Harley, numa BMW, amigos, terem uma despesa de 3.000 euros numa simplesmente queda parado, é facílimo. Facílimo, vocês não se iludam, vocês tenham muito cuidado com a brincadeira. Por isso é que eu estou sempre a dizer: vocês não se metam em testes de motas que não é para a vossa carteira, ok? Já disse, eu vejo muita gente, não é? Ainda um último vídeo que eu fiz acerca disso, um dos colegas logo respondeu-me: eu tenho confiança em mim e no que estou a fazer. Eu, que confiança, que é, pá? Que confiança, amigos? O escorregar de um pé acontece a qualquer um. Meus amigos, este senhor que deixou cair a Africa Twin, pelo visto tinha quase 2 metros de altura. Estão a perceber? 2 metros de altura. Pá, teve um azar. Não sei exatamente, não sei o que é que aconteceu. O homem, não é? Eu não estava lá, não vi. Foi o casal que só que me contou que assim do nada o senhor caiu com a moto. Prontos. E agora são 2.500 euros para pagar. Não é? Ficou caro a brincadeira. Eu vir aqui fazer um testezinho a uma moto, não ficou? Pá, pois ficou. Não é? Agora coitado do homem, não é? Sei lá, hoje espero que seja uma pessoa com posses, não é? Se calhar estamos a falar de um senhor que neste momento está a pedir uma linha de crédito para pagar o arranjo da moto, porque isso, meus amigos, eu acredito sinceramente que 90% dos portugueses não têm 2.500 ou 3.000 euros na conta disponível para pagar um arranjo de uma moto que vieram testar. E as pessoas metem-se nessas brincadeiras, arriscam-se. Epá, cuidado, meu Deus, cuidado com a brincadeira. Cuidado. Amigos, lá está, eu dou-vos o meu exemplo. Okay? Eu tenho, felizmente, para já, condições financeiras para poder testar uma GS ou uma Harley. E se há uma coisa que fosse mal, eu até comprava a moto se o quisesse. Ok? Mas não o faço porque eu tenho juízo. Não é? Primeiro porque eu não quero gastar 30.000 euros numa moto, nem tão pouco mais ou menos, não é? Agora, se eu tivesse esse azar, eu podia, percebem, eu podia pagar isso, eu podia comprar, mas eu mesmo assim não quero arriscar, é um risco grande. Eu vou estar a promover uma moto, uma marca, um stand, e vou estar eu em risco a ter uma despesa brutal, quando eles não me vão pagar nenhum cêntimo, não é? As motas que eles enviam para os jornalistas, vocês julgam mesmo que essas motas é a responsabilidade dos jornalistas? Caraças! Porque é que os jornalistas andam lá doidos, vão fazer fora de estradas com as motas, fazem tudo? A responsabilidade é dos stands e estão-lhes a pagar para eles pegarem nas motas. Estão a perceber? Agora, quer dizer, os coitadinhos dos bloggers que têm, né, 20 vezes mais projeção de qualquer jornalista neste momento, qualquer jornalista, okay? Nós temos 20 vezes ou 50 vezes mais projeção em termos de visibilidade dos vídeos, não é? O alcance que os nossos vídeos têm,
Mas nós temos todos que assinar papeizinhos, todos eles chegamos lá, venham testar, está aqui, assina. Okay? Anda a testar, publicita-nos, não te pagamos nada. Se deixas cair a moto vai-te ficar caro, mas vai, faz um videozinho e ser feliz. E com sorte sacas aí 5 eurinhos ou 10 eurinhos do vídeo. Não é? Um gajo para sacar 5 ou 10 eurinhos num vídeo, só se arriscar a uma despesa de 3.000 euros, facilmente. E estou a falar numa queda, não estou a falar de um acidente. Imaginem um azar de um acidente mesmo, em que a culpa seja da pessoa. Meu Deus, é de pôr as mãos à cabeça, amigos, não é? Pá, cuidado com a brincadeira, eu já vos disse, pá, tenham cuidado. E é assim, amigos, lá está, desculpem lá, isto não... Eu só estou um bocado chocado com o que aconteceu, com a despesa que o senhor vai ter, não é? Epá, e o pior é que isso, não é? Isso acontece com frequência, mas com muita frequência, muito cuidado com a brincadeira, cuidado com os testes. Testem só se for uma moto que vocês realmente têm interesse e têm condições financeiras para comprar, senão não a testem, Eu já vos disse, eu vejo muito blogger, não é, que anda aí a arriscar tudo, a testar motas caras, a acelerar nas motas e o caraças, não têm condições financeiras. Se tiverem um azar, estão desgraçados da vida. Okay? Estão a desgraçar a vida deles, sujeitos a ter que pedir empréstimos e créditos para pagar arranjos avultados se tiverem algum azar. Epá, não o façam. Okay? Este é o meu conselho. É assim, amigos, fiquem bem. Até à próxima e fui!